É um enorme prazer estar aqui convosco novamente. O meu nome é Maria José Miranda, sou presidente do Dipsporto e é com grato prazer que vos chamamos assim à última da hora e de uma forma muito apressada, porque na realidade também fomos surpreendidos com este aviso que inicia com início a 29 de julho para 11 de agosto. Como sabem, isto é de facto uma situação sem explicação, portanto, este apoio a novas salas, do pré-escolar abriu há muito para o privado e para o público, e nós, para o setor social, aparece este anúncio em plenas férias de verão, não é? Agosto, quando as instituições de infância, algumas delas até encerram, e para nos Bom para dia. podermos ter esta candidatura. Portanto, é com alguma perplexidade que fomos surpreendidos por esta situação. Começamos logo a ficar perplexos quando vimos os anúncios para o setor privado e para o setor público e não abrindo para o setor social. E finalmente aparece então o nosso aviso em plenas férias. Certamente já receberam a comunicação do Padre Lino de indignação sobre este assunto. O nosso papel enquanto o Dipsporto é as indignações a quem direito, a nós incumbe-nos arregaçar as mangas e esclarecer-vos a quem estiver interessado, tanto mais que estas vagas destas novas salas aparentemente até terão em 80% estão isentas de Procube e terão, portanto, acordo de cooperação. Portanto, apesar dos prazos serem extremamente curtos e de estarmos aqui em plenas férias, a Porto aquilo que faz, como sempre, é arregaçar mangas, passar-vos a informação, explicar-nos como é que vocês devem proceder, se estiverem interessados neste tipo de candidatura, o que é que tem aqui, quais são explicar-vos tintim por tintim o que é que têm que cumprir para conseguirem a candidatura e passar-vos a informação com mais dentro do curtíssimo espaço que nos deu o próprio anúncio, que saiu dia 28 de julho. Estamos aqui hoje, dia 5, a explicar-vos tudo como devem proceder até o dia 11. Portanto, sem mais delongas, vou passar assim aqui a palavra à já famosa Sara Garrido, doutora Sara Garrido, que toda a gente já conhece, sobremaneira, mais do que a mim, e, portanto, para que ela vos possa explicar ponto por ponto as questões do aviso. A mim coube uma indignação que de facto não podemos e perplexidade pelo, pelo timing, pelo termos sido os últimos para quem o aviso foi aberto e pelo timing do aviso. Mas enfim, arregacemos as mangas e vamos saber como é que se faz se, por acaso de vocês estarem interessados, como deverão proceder. Bom dia de trabalho a todos. Obrigada. Antes de mais, queria só lembrar que a ação está a ser gravada, portanto, quem não quiser partilhar a sua imagem deve, obviamente, retirar a imagem. No momento final da apresentação, abrimos sempre as vossas questões, comentários. Caso pretendam não partilhar a imagem, escrevam no chat, que depois também damos ao chat a ver as vossas questões. Gostaríamos de começar. Estão a ver o PowerPoint, certo? Gostaríamos de relembrar que estamos com inscrições abertas para o nosso curso Ser Dirigente, um curso com 75 horas certificadas, que é ministrado totalmente à distância. Tem diversos módulos, são 5 agrupados com o que nós acreditamos ser uma boa informação para quem dirige estas entidades. Portanto, temos os 5 módulos divididos um direcionado aos órgãos sociais, outro à gestão organizacional da entidade,
um às respostas sociais, outro aos recursos humanos e outra à gestão estratégica e financeira. Portanto, as inscrições podem ser realizadas por módulo ou por submódulo, por algum tema. Caso já tenham participado numa edição anterior, podem se inscrever apenas num novo tema. Nós todos os anos vamos acrescentando temas, como vocês sabem, vocês todos os anos são confrontados com novidades, com obrigações legais, portanto, vamos fazendo esse caminho com vocês. Nomeadamente, deixo relevo aqui um novo módulo que a nós nos parece bastante interessante, eu estou bastante entusiasmada com ele, que é o módulo do representante legal do utente. Vamos aqui ver, explorar aqui neste módulo que está dentro das respostas sociais, esta obrigatoriedade imposta pela autoridade portuguesa, portanto, pelo Ministério da Justiça, da representação legal do utente, seja no novo modelo do maior acompanhado ou ainda no regime das tutorias que já existiam anteriormente, ok? Estou bastante entusiasmada com esse novo modo. Dar-vos uma novidade, que é, houve, ou melhor, vai abrir um novo aviso do PRR, certo? Sim, ainda não terminou a saga das candidaturas ao PRR. Dizem que pelos final de agosto, início de setembro, vai abrir um novo aviso PRR para construção. Vai ser obrigatória, dizem, esperam eles, dizem, vai ser obrigatória a criação de novos lugares, portanto não será só na remodelação, e prevê-se que seja para as 5 respostas que eles normalmente abrem. Portanto, creche, ERP, Centro-Dia, SAD e CACI. Portanto, estejam atentos. Nós continuaremos a fazer o nosso trabalho, como sabem, divulgando sempre que abre e fazendo webinars. Portanto, quando abrir, indicaremos essa pretensão. Essas candidaturas, pelo que se vê, é para algo que esteja a acontecer, portanto, para obras que as entidades já estejam a fazer ou obras muito rápidas, que, como sabem, abrindo, Eles fecha nem logo, permitem, tem porque como estão sido 500 e tal pessoas, tem eles sido o modelo. As candidaturas têm aberto 3 semanas e fecham, portanto, é algo que vocês, caso queiram fazer, pensem já e pensem já na documentação que é obrigatória, que temos visto, é sempre a mesma. Portanto, caso vocês tenham aqui uma ideia de abertura de uma nova sala de creche ou de uma remodelação de uns espaços para a criação de quartos em ERP, lembrem-se, trabalhem nisso, porque vai abrir. Ou já estejam a executar obra, conhecemos algumas entidades que já estão a executar. Ou uma candidatura anterior que tenha sido interferida por um documento qualquer, também poderá ter aqui enquadramento, ok? Pronto. Hoje vamos então falar deste novo aviso, que tem como objetivo então a abertura de salas de pré-escolar para as IPSS. Vamos falar da legislação, o aviso de abertura e vamos ver o formulário, dar-vos algumas notas sobre como é que a vossa candidatura pode ganhar, ok? Caso vocês estejam mesmo interessados em submeter as candidaturas. A nível da legislação, temos uma portaria, a 185-B, que saiu, foi publicada em 14 de abril, portanto, já era pretensão em 14 de abril abrirem estas candidaturas, que tem como objetivo, então, estabelecer um apoio financeiro para a abertura de novas salas. É concretizado através, este apoio financeiro é concretizado através da revisão do acordo de cooperação. Portanto, ele não permite a criação, imaginemos que vocês não têm pré-escolar e estão, neste momento, a tramitar todo o procedimento a nível de licenças para a abertura do pré-escolar, da resposta pré-escolar na vossa entidade. Esta candidatura não permite, ok? Obrigatoriamente a entidade já tem de ter acordo de cooperação para o pré-escolar. Portanto, ele é concretizado através da revisão do acordo existente entre a entidade, o ICE e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, e é através de um aviso de abertura que abriu, não é? Temos como intervenientes estas 5 figuras. Dar-vos nota que a Comissão de Análise é quem vai analisar as candidaturas, portanto, de resto, já sabemos que os intervenientes, tudo o que cometa pré-escolar, estamos a falar de Segurança Social, Educação, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, o IGF, bem conhecido por nós,
por parte da remuneração compensatória pelas educadoras de infância. E depois esta comissão de análise que é constituída pelo Conselho Diretivo do ISE, pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e depois mais 2 elementos destes 2 grupos, ISE e pré-escolar. Nós temos aqui nenhuma entidade que nos representa aqui nesta comissão de análise. Dar-vos nota que apenas as IPSS ou entidades legalmente equiparadas se podem candidatar, desde que cumpram com os critérios de elegibilidade, que são, então, ter a autorização de funcionamento para a educação pré-escolar ou ter a submissão do pedido da mesma, ok? Ter a situação regularizada com a Segurança Social e a Autoridade Tributária, ter a situação, terem contabilidade organizada, estamos a falar de IPSS, portanto, têm contabilidade organizada e, como sabem, a obrigação contabilística de submissão das contas no OCIP até 30 de junho tem de ter ocorrido. Temos então de ter acordo de cooperação, como vos falei, é obrigatório para pré-escolar. Tem de cumprir os requisitos legais e regulamentares aplicáveis ao aumento da capacidade, portanto, estamos aqui a falar sempre de abertura de novas salas, portanto, teremos de falar de afetação de novos espaços para pré-escolar, seja uma sala que esteja legalizada como um espaço comum ou uma sala de apoio, terão de, desculpem, terão de depois cumprir, e vamos fazer ver como, vamos ter de provar que estes requisitos legais e regulamentares aplicáveis aumentam a capacidade, portanto, cumprir com as casas de banho, não é? Cumprir com as medidas de segurança, isso terá de ocorrer. Em momento posterior, mas terá de ocorrer. E cumprir com todas as condições de acesso à cooperação, nomeadamente, como sabem, como se lembram, a cooperação é a comunicação dos órgãos sociais, o registro dos órgãos sociais, agora na plataforma da Segurança Social. O processo de candidatura é formalizado dentro do prazo estabelecido no aviso, não é? Durante o aviso em vigor até 11 de agosto, até às 6 da tarde, com o preenchimento do formulário próprio. Não são emitidas candidaturas que ou não tenham os documentos que são obrigatórios ou que são apresentadas fora do prazo e que, ok? Portanto, não são elegíveis e todas as comunicações são feitas preferencialmente por via eletrónica, isto é, por endereço eletrónico. Portanto, vocês quando submeterem a candidatura vão identificar o e-mail e vão fazer um sim no aceito que as comunicações sejam feitas todas por este e-mail, está bem? O aviso de abertura identifica então os prazos para a submissão de candidaturas, o número de salas propostas em concurso, a dotação orçamental prevista, as freguesias que estão a necessitar de criação de salas e os critérios de seleção e correspondentes ponderações para a análise das candidaturas. Portanto, vamos ver isto tudo hoje. Após a submissão das candidaturas, Os irmãos também havia diferenças, que era. as mesmas são avaliadas por esta comissão de análise, ok? Esta comissão de análise faz uma proposta de decisão aos membros do governo responsáveis, neste caso são os dois, o ICE e o Ministério da Educação. As decisões de indeferimento são sempre comunicadas em sede de audiência prévia, portanto, vocês depois vão ter 10 dias úteis para responder em sede de audiência prévia à proposta de indeferimento e nós sempre respondemos às propostas de indeferimento. É muito fácil reverter propostas de indeferimento, portanto, por favor, respondam sempre às propostas de indeferimento, desde que tenham claro o fundamento para a resposta, está bem? As entidades candidatas ao apoio então são notificadas da decisão de atribuição ou não do apoio financeiro. As candidaturas podem ser indeferidas com base nestes 6 pontos. Obviamente, a apresentação da candidatura fora de prazo, a não apresentação de todos os elementos obrigatórios, o não cumprimento das condições de elegibilidade, o não cumprimento dos requisitos de acesso à cooperação, a não inclusão na dotação prevista, isto é, mais candidaturas do que a dotação prevê, e sempre a prestação de falsas declarações. Então, em que é que se consubstancia este apoio? Estamos a falar então de 15 mil euros por sala criada, mais uma revisão do acordo de cooperação para 80% da capacidade instalada. Sendo que, no mínimo,
Estamos a falar, como sabem, uma sala são para 25 crianças, temos 2 metros quadrados por cada criança, sendo que no mínimo temos um limite de 20 crianças por sala, está bem? Claro que isto tudo, após nós submetemos a candidatura, ela é aprovada, mas para nós termos acesso a este financiamento, precisamos de, então, cumprir os requisitos legais e regulamentares aplicáveis à alteração das instalações e tem de existir o aditamento da autorização de funcionamento por parte do Ministério da Educação. Temos de demonstrar que a sala é efetivamente ocupada pelo menos por 20 crianças. Estas salas têm de se manter em funcionamento pelo menos durante 3 anos letivos. Ok? A revisão do acordo é feita em modelo de isenção, portanto, não tem de abrir para o CUP, também nunca abriu, sejamos verdadeiros, não é? Nunca abriu para o CUP a pré-escolar. É feita então o pedido de revisão do acordo de cooperação através do modelo de isenção, que nos obriga a submeter o mesmo, a documentação toda que é necessária para a revisão do acordo de cooperação, ok? Através da Segurança Social Direta. Este acordo de cooperação não é para a totalidade da capacidade instalada, é no máximo para 20 crianças, portanto, estabelecendo sempre o rácio de 80%. Vocês abrem uma sala para 24, temos 80% das 24 em acordo de cooperação. Ok? E o valor da cooperação, o valor do acordo de cooperação é o que já conhecemos, estamos a falar de 208,05 € para as duas componentes. Pronto, depois é revisto, se tudo correr bem, todos os anos. Pelo menos a componente da Segurança Social. A componente de apoio, a componente educativa, como sabem, já não é revista desde 2019. Como é que é pago? O apoio financeiro dos 15.000 € é pago pelo IGF, uma transferência bancária, sendo pago na totalidade até 31 de outubro. Ok? Claro que o pagamento do apoio fica sempre dependente da verificação dos requisitos necessários à sua atribuição, isto é, o que falamos aqui há pouco, a questão de cumprirmos com a arquitetura, falando de forma muito simples, temos que cumprir com a arquitetura para que nos seja legalidade à sala, ok? E termos o respectivo aditamento à autorização de funcionamento. Portanto, eu acho que o outubro não vai acontecer no mundo que nós temos hoje em dia. Como vocês sabem, aprovar arquiteturas é bastante difícil, muito mais ter o aditamento à autorização de funcionamento. Portanto, a legislação diz que fica sempre dependente, o 31 de outubro está dependente da aprovação do aditamento à licença de funcionamento, ok? As IPSS que não assegurarem o financiamento, o funcionamento das salas durante 3 anos, ficam obrigadas à devolução do valor, ok? Portanto, terão sempre de manter a sala durante 3 anos. Claro que o cumprimento do contrato, já sabemos, obriga à devolução dos valores atribuídos e obriga também à revogação do acordo de cooperação para estas salas, obrigando as entidades a manterem as crianças abrangidas pelo acordo. Portanto, temos aqui muito em jogo com base no aditamento à licença, à autorização de funcionamento. Está bem? Não vos assustando. O aviso estabelece-nos então que as candidaturas estão abertas desde 29 de julho e terminam às 6 horas em ponto do dia 11 de agosto. Temos diversas áreas geográficas. Eu depois, na altura vou-vos colocar, na altura em que das perguntas e respostas, vou-vos colocar no chat um Excel que nós, pronto, trabalhamos a informação colocada por eles no anexo 1. O anexo 1 identifica as áreas geográficas, colocamos aqui o Distrito de Porto, porque somos o DIPS Porto, portanto, em Matosinhos estamos a falar da abertura de 4 salas nestas uniões de freguesias, no Porto 3 salas em Paranhos, em Vila Nova de Gaia temos então aqui um conjunto de 6 freguesias com uma planóplia de salas. Pretendem então abrir 150 salas. Tenho que deixar o comentário que quando eles abriram para o setor empresarial, que também permitia que as IPSS se candidatassem, não é? Vamos ser verdadeiros, nós fizemos um webinar sobre o assunto, as IPSS podiam se ter candidatado ao aviso
dos acordos, dos contratos de associação. Tínhamos 200 salas que pretendiam criar, só conseguiram 50, portanto, para nós sobraram 150 salas, com um valor de 15.000 euros. A formalização, então, é no formulário próprio. O formulário, vamos ver, identifica por entidade, por acordo. Portanto, uma entidade que tenha 2 acordos pré-escolar pode submeter 2 candidaturas ao pré-escolar. As candidaturas estão sempre associadas a um acordo de cooperação. Daí é que não é possível nós, que não estejamos identificados, até sejamos uma IPSS, até cumpramos com os critérios de seleção e elegibilidade, mas não temos um acordo de cooperação, não conseguimos submeter candidatura, ok? Não somos elegíveis. E todos os documentos que são obrigatórios submeter têm de ser também submetidos através do formulário, através do upload mesmo. Quais são os documentos, então? Temos de ter, então, a autorização de funcionamento pré-escolar ou o documento que faça a prova da submissão do pedido da autorização de funcionamento. Temos de ter os documentos comprovativos do edificado, nomeadamente ou licença de utilização do edificado, ou declaração da licença de utilização, ou o pagamento das taxas para ter a licença de utilização, ou comunicação prévia agora, na nova gíria, desde 2021. Ok? Portanto, temos de comprovar que aquele edificado tem licença emitida pela Câmara, ou isenção de licença emitida pela Câmara, ou o pagamento das taxas para a emissão da licença da Câmara. Também temos de ter o comprovativo da legitimidade para utilizar o edifício, nomeadamente, se o edificado for da própria IPSS, a certidão do registro predial atualizada, nota, eles utilizam esta identificação, mas o documento que querem é a certidão permanente do registro predial, não é a certidão predial da AT, ok? Caso o edifício não seja da entidade, permitem o contrato de arrendamento ou um contrato comodato, sempre acompanhada da certidão permanente do registro predial. Okay? Não identificam o número de anos em que nós temos de ter este contrato de arrendamento, portanto, nem contrato comodato, já tem de estar a vigor na data da submissão da candidatura. Está bem? O documento comprovativo do cumprimento das medidas de segurança contra incêndios e as suas MAPs, portanto, temos de ter ou o parecer de aprovação das MAPs pela NPC ou o comprovativo de emissão do pedido de parecer das MAPs e respectivo pagamento. Ok? Depois, vamos ter de fazer documentos. Temos de ter um resumo do projeto educativo, que tem de ter menções específicas para termos a pontuação, que vamos ver mais à frente. No máximo 2 páginas A4. Estas 2 páginas A4 vão ter de dizer muita coisa, portanto, vamos ter de ser muito sintéticos no que escrevemos. Com indicação de estratégias de melhoria da qualidade pré-escolar. Não são estratégias do pré-escolar que vocês adotam, mas estratégias de melhoria do vosso projeto educativo. A declaração assinada sob compromisso de honra do representante legal, do presidente da instituição e do diretor pedagógico da instituição, com o número total de docentes que lecionam pré-escolar, bem como o número de docentes com contrato de trabalho por tempo indeterminado. O mapa de pessoal docente, sempre, portanto, estamos a falar sempre apenas dos educadores de infância, e o plano, um resumo do plano anual de atividades, também no máximo 2 páginas A4, com incidência muito própria da pontuação no envolvimento e participação familiar na educação e no desenvolvimento infantil. Já vamos ver como é que vocês podem fazer estes documentos, ou como devem fazê-los. As condições de elegibilidade já falamos, portanto, ter a licença funcionamento ou ter feito o pedido da licença, não ter dívidas até à Segurança Social, ter comunicado as contas na plataforma OCIP, as contas de 24, claro. Ter acordo de cooperação, cumprir com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis ao aumento da capacidade, isto é, cumprir com a arquitetura. E ter os órgãos sociais registados na Segurança Social. Okay? As candidaturas serão selecionadas, após o cumprimento dos critérios de elegibilidade, elas serão selecionadas conforme a pontuação, elas vão ser avaliadas e vão ser avaliadas em 3 pontos. Se o projeto educativo contempla
3 áreas de conteúdo, designadamente formação pessoal e social, conhecimento do mundo, expressão e comunicação. A estabilidade do corpo docente, isto é, os contratos de trabalho são por tempo indeterminado e para quantos trabalhadores? E o envolvimento e participação familiar na educação e desenvolvimento infantil. São 2 critérios, vamos ver mais à frente. Estes critérios, então, são desagregados, portanto, com pontuação específica. E depois, em caso, portanto, as candidaturas são todas pontuadas, em caso de pontuação igual, temos como critério de desempate os identificados aqui no ponto 4. Maior pontuação no critério 1, que é o projeto educativo, maior pontuação no critério 2, maior pontuação no critério 3, freguesias com maior carência, maximização do número de operadores com resposta. Eu acho que a necessidade, a incapacidade de fazer candidaturas, portanto, este complô todo é que eles não vão sequer chegar vão só até à fase de elegibilidade e depois, quem submeter candidatura terá a sua aprovação. Indeferimento, já fomos vendo, portanto, não apresentação da candidatura no meio indicado e fora do prazo, não apresentação de todos os documentos que são obrigatórios, não cumprimento das questões de elegibilidade, não cumprimento do condições de acesso à cooperação, não inclusão, obviamente, gastarem o valor todo previsto e a prestação de falsas declarações. A seleção, a avaliação das candidaturas é feita pela Comissão de Análise, como vimos, que depois comunica via e-mail as avaliações. Então, como é que isto é avaliado? Como vos falei, temos então 3 critérios. O critério de se o projeto educativo para as crianças e salas a concurso contempla 3 áreas de conteúdo: formação pessoal e social, conhecimento do mundo, expressão e comunicação. E então, o que é que vocês têm que fazer? Basicamente, temos que ter um resumo do projeto educativo. Notem, 2 páginas A4, letra Arial, tamanho 12, espaçamento 1.5, ok? Com indicação das estratégias de melhoria da qualidade da educação pré-escolar, que têm de cumprir com as 3 áreas, que são a formação pessoal e social, o conhecimento do mundo e a expressão e comunicação. Portanto, temos, se as vossas estratégias de melhoria falarem destes 3 pontos, vocês têm 60 pontos. Só falarem de 2, têm 25. Só falarem de 1, têm 10. A estes pontos, a estes 60, são adicionados mais 3 pontos. Se disponibilizam uma atividade diversificada sem custos acrescidos, acho que vocês todas têm de não ter estes 10 pontos, não é? Se disponibiliza uma oferta alimentar saudável, de acordo com as opções da circular de orientação sobre a alimentação, e se existe previsão de atividades de continuidade educativa e transição conforme as orientações para o pré-escolar. Ok? Para terem a maior pontuação possível, têm de cumprir com esta escala de avaliação. E têm de, obviamente, o projeto educativo, o resumo do projeto educativo, com a identificação de estratégias de melhoria da qualidade de educação pré-escolar, nota, não é só resumir o projeto educativo, é identificar as estratégias de melhoria da qualidade de educação pré-escolar, ok? Nestas áreas. Os outros 2 critérios de pontuação são algo que nós, o primeiro, não controlamos, não é? Tem a ver com a percentagem de docentes com trabalho sem termo, não é? Contrato de trabalho sem termo. Se for superior a 95%, temos 55 pontos, e entre 95 e 75, 35, 75 e 55, 15, ou então, se são todos contratados a termos, temos 0 pontos. Como é que eles avaliam? Com estas dois documentos: o mapa pessoal docente do ensino, do estabelecimento de ensino, e a declaração assinada sob compromisso de honra do representante legal e diretor pedagógico, com a identificação do número total de docentes que lecionam a atividade pré-escolar. Lembrem-se, este é o anexo, mas no texto do aviso identifica que aquele documento tem de ter número de docentes com contrato de trabalho por tempo determinado que lecionam aquele nível de educação, ok? Temos de ter, para o último critério, envolvimento e participação familiar na educação e desenvolvimento infantil, temos 2 identificações. No plano de atividades, que tem no máximo 2 páginas A4, letra Arial,
tamanho 12, espaçamento 1.5. O plano de atividades tem de ter incidência no envolvimento e participação familiar na educação e desenvolvimento infantil. Se vocês estabelecem atividades com a participação familiar, têm 30 pontos. Se não estabelecem, têm 0. Se há momentos, nomeadamente reuniões periódicas com recarregados de educação, se sim, temos 25 pontos, se não, temos 0. Ok? E assim é avaliada a vossa candidatura. Ok? O formulário, espero que já tenham analisado. Eu vou partilhar aqui o formulário. Estamos a ver o formulário, certo? Por favor, digam que sim. Eu não vejo. Formulário, ok, obrigada. No formulário que está disponível no site, diz que todos os dados pessoais apresentados, aquilo já estamos habituados, serão tratados para os seus fins. Se concordamos, dizemos que sim ou que não. Ok? Temos de, aliás, como vos falei, a Segurança Social tem acesso a todos os acordos, portanto, eles já identificam aqui as entidades que se podem candidatar. Portanto, vocês têm de vos, e não são muitas, têm de vos encontrar, não é? Se eu selecionar esta entidade, ela já me identifica que esta entidade tem 2 acordos de cooperação e eu tenho de selecionar o acordo. Tenho de identificar o NIF da entidade, tenho de identificar o NIF da entidade, que já agora, se eles têm os acordos, também têm esta informação, não é? Também tenho o nome de equipamento, também tenho o concelho, também tenho a freguesia e também tenho a morada, não é? Pronto. Mas pronto, vamos identificar então o nome do equipamento, que é o que está na Segurança Social Direta aceita, afeta a este acordo, está bem? O concelho, a freguesia, portanto, o concelho e a freguesia, que está a receber candidaturas, identificamos a morada e o código postal. Vamos dizer que nesta sala pretendemos criar 2 salas. Vamos identificar a capacidade da sala, vão haver aqui no mínimo 20. Ok? Vamos dizer qual é a capacidade atual do estabelecimento, informação que eles já têm, e perguntam se nós já tivemos alguma sala o ano passado, sim ou não. Se sim, pergunta quantas salas foram desativadas e qual é a capacidade total das salas ativadas. Se não, continuamos. Perguntam-nos quantas salas é que nós temos atualmente em funcionamento. Questionam-nos qual é o número total de docentes no estabelecimento no ano letivo em curso, que é o anterior, não é? O em curso que já terminou, não é? Ano letivo. E o número de docentes com contrato de trabalho por tempo indeterminado. Ok? Isto vai dar pontuação. Está bem? Identificamos os contactos da pessoa responsável pela candidatura e o e-mail. Por favor, o e-mail. Preencham. Tenham cuidado que preenchem bem. A nível de documentos, vamos identificar se é a autorização de funcionamento de educação pré-escolar ou se é o requerimento e vamos carregá-lo. Ok? Ele agora estressou. Estressamos e nós vamos para a frente. Vamos fazer vamos carregar o fecheiro. Vamos dizer se temos uma licença de utilização, se temos uma declaração de isenção ou se temos então, vamos submeter o recibo de pagamento das taxas para o levantamento da licença ou da comunicação prévia e fazemos o upload de fecheiro. Identificamos se vamos submeter a certidão permanente do registro predial ou, caso tenhamos um contrato comodado, a certidão, certidão do registro, a certidão permanente do registro predial e o contrato comodado ou, no caso de arrendamento, a certidão permanente do registro predial e o contrato de arrendamento. Medidas durante a conta incêndios, temos a aprovação dos MAPs ou se temos o comprovativo do pedido de parecer das MAPs.
Projeto educativo. Lembrem-se que este documento vale pontuação. Quando fizerem, criem com base para que dê a pontuação máxima. Vamos carregar o ficheiro. No corpo docente temos de identificar 2 documentos. A declaração assinada sob compromisso de honra pelo representante legal, com a identificação, e pelo diretor pedagógico, com a identificação do número total de docentes com de educação pré-escolar e o mapa de pessoal. Por favor, neste mapa de pessoal, coloquem o tipo de vínculo, está bem? Daquele trabalhador. Temos então de fazer também um upload do plano anual de atividades pré-escolar. Lembrem-se, darem foco ao envolvimento e participação familiar, portanto, colocar que fazem reuniões semestrais com as famílias e que elas são envolvidas, vocês dinamizam alguma atividade, dia da mãe, dia do pai, em que os pais, ou dia da família, em que vêm, por exemplo, os pais à escola. Autorizamos a consulta, portanto, vamos ao portal das finanças e vamos autorizar, já deve estar, a maior parte das entidades já devem ter isto, autorizar este NIF a consultar a nossa situação tributária e vamos autorizar que o envio das notificações e comunicações neste âmbito seja efetuado pelo endereço eletrónico do responsável. Portanto, este aqui que eu pedi para vocês terem atenção no preenchimento. Está bem? É para lá que eles vão fazer as comunicações. Portanto, não metam e-mails pessoais. Metam um e-mail que seja utilizado, um e-mail de entidade. Pronto, fazem sim e vão submeter. Uma nota. Façam, por favor, control print e imprimam ou façam guardar para PDF, tanto do texto completo e depois da submissão, porque já sabemos que quando nós submetemos coisas na Segurança Social, não temos depois acesso ao que nós submetemos. Está bem? Portanto, isto é o webinar, isto são as candidaturas, não são muito, como vocês, extensas, não são muito difíceis. Eu vou colocar-vos aqui no chat o tal Excel que vos falei, se ele me permitir. Já não permito partilhar documentos. Aqui. Não, só links. Ele não permite partilhar documentos. Podem, por favor, escrever aqui os vossos e-mails para recebermos, para nós não termos de estar a mandar para toda a gente, que demoramos um dia inteiro. Se pudessem colocar aqui os vossos e-mails para nós mandarmos os conteúdos, por favor, de hoje. Então, vamos mandar uma espécie de proposta para mapa de pessoal, ok? E uma espécie de declaração também de proposta, o PowerPoint, está bem? Portanto, a nível de perguntas, Joana Vieira, sim, quem não tem pré-escolar não consegue fazer candidatura, portanto, é obrigatório ter acordo de cooperação para pré-escolar para submeter. Se já não tem neste momento pré-escolar, se não tem acordo ativo, pode ver-se naquela listagem vocês aparecem. Acho muito difícil que apareçam, ok? Os conselhos que não estão previstos podem se candidatar? Não. Aliás, eles foram efetivamente identificar as entidades que se podiam candidatar. Portanto, se vocês não estiverem, não se podem candidatar. Vamos enviar a apresentação, claro que sim. Peço que vocês coloquem aqui os vossos e-mails. Para o Porto, apenas Paranhos, é verdade. Para o Porto, apenas Paranhos. Efetivamente. Eu posso partilhar aqui o Excel para vocês irem vendo os vossos conselhos. Mas nós vamos basicamente buscar a listagem e vamos. Excel. Pronto. Estão a ver o Excel, certo? Portanto, temos aqui os conselhos por ordem alfabética, que era muito difícil para eles fazerem isto, não é? Colocar os conselhos por ordem alfabética e isto é maioritariamente lá para baixo. Vamos andar então, portanto, Lisboa, temos Algarve, depois vamos tendo assim pontinhas do país. De Guimarães, Figueira de Foz, Castelo Branco, Chaves,
Coimbra, portanto, em Matosinhos temos então São Médio em Festa e Senhora da Hora, com 4 salas, como já tínhamos apresentado. Do resto é tudo muito Lisboa e Algarve, Olhão, Palmela, Portimão, Porto, apenas Paranhos, Rio Maior, Setúbal, Sintra, muita Sintra, Viana do Castelo, Via Franca de Xira, Torres Vedras, Tavira, Viseu e Vila Nova de Gaia. Pronto. Não sei se alguém tem alguma questão. Sim, uma pista ainda não era pescar, é verdade. Eles são muito pouco. Aliás, nota-se que isto, o objetivo é não abrir as salas, não é? Quase. Isto é quase para não abrir, vocês sabem. Hum, Pronto, não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar. Se não lembro, peço-vos que coloquem aqui os vossos e-mails. Nós não vamos mandar para toda a gente os PowerPoints. Portanto, coloquem aqui o e-mail, senão não vão receber as documentações que vos falei. Os conselhos não referidos no anexo 1 não estão abrangidos, certo? Certo, não estão. Portanto, aliás, se vocês não tiverem um acordo de cooperação naquelas freguesias, não estará naquele Excel. Os contactos para dúvidas são os contactos do Procup, do Isso Procup. Vamos mandar o Excel dos conselhos, sim. Vamos mandar também uma proposta de declarações para mapa de pessoal e da direção. Não vamos mandar uma proposta para plano de atividades, claramente, porque isso é a vossa área, não é a nossa. Portanto, vocês educadoras sabem fazer isso melhor que nós. Doutora, posso fazer uma questão? Olá, doutor Ivo Joaquim. Carvalheira, tudo bem? Tudo bem? Sim, Diga. senhora. Fico muito triste. Assisti a este webinar, que de facto é sempre útil. E desde já muito obrigado de me considerarem sempre aí. Mas fico triste porque isto é mesmo muito reduzido. É. É preciso, o Distrito de Braga não Hum, tem nenhuma. nenhuma. E tinha no Nenhuma. outro anterior? Tinha, penso que tinha, mas é uma coisa pequena também. Neste momento não tem nenhuma, doutora. E Isto vocês têm o pré-escolar, certo? temos. E têm o Temos pré-escolar pré-escolar e temos cheio? possibilidade de alargamento, Mas não têm é? o pré-escolar cheio? Tem... Neste momento, Sim, neste momento temos o pré-escolar cheio, mas temos uma sala que não está não está afeta, aberta. portanto não está devidamente Não está incorporada, aberta. não é? Porque já Sim. esteve, deixou de estar e agora está a funcionar como uma sala de, privada, uma sala sem apoio. E Braga estava no anterior para essa Braga empresa? estava, doutora. Estava, São Vítor 10. E não Estava. se candidatou? No anterior, mas não Ah, abrangia Famalicão. pronto. Então eles Por isso entendem que tem não há assim. crianças, que não é necessidade. Devem estar à oferta É, pública. o feeling da senhora, que normalmente acompanha muito bem isto e tem sempre aquela perspectiva otimista, Hum. não pensa que venha a haver mais alguma coisa, doutor? Mais alguma Eles não identificam pedido, Famalicão como necessidade? necessidade. Portanto, para Não este ano letivo não será. é? É? Pois. Não sei se, Pois. se converter o espaço para creche não será a melhor hipótese, Ok. digo eu. Não Sim, sei. senhora. Doutora, muito obrigado e umas boas férias. Nada, obrigada. Obrigado. Lembro-vos que vai abrir um novo PRR para construção, obras pequenas, para criar lugares, portanto, estejam atentos. Comecem a ir buscar a documentação toda que é necessária, certidão à Câmara, licença de utilização, desculpem, certidão à Câmara, decisão permanente do registro predial, ter os contratos comodados com os 20 anos, portanto, se querem, vai abrir, portanto, por este período de tempo, portanto, preparem-se. Quanto ao pré-escolar, é isto que temos. Já sabemos que, vocês sabem até melhor do que eu, porque isto do pré-escolar, já eram as atividades sobre pré-escolar há mais de 10 anos, há mais de 11 anos, que estou cá na União, é a primeira vez que se fala de pré-escolar, sobre candidaturas para pré-escolar, portanto, é algo que o Ministério da Educação quer ter para ele, portanto, é a posição que eles têm, são muito rígidos, pronto, é o que é. Doutora Pode sempre Sara, abrir a sala só com um montante só privada, não é? Doutor Joaquim.
Se tiver procura, pode sempre abrir a sala no privado. Doutora Luísa, Doutora Sara, bom dia. olá. Como está? Diga-me uma coisa, pode ser para obras que ainda não arrancaram, nomeadamente, O PRR. sim, Podem ser nós provas que temos a arrancaram, reconstrução do centro de dia. mas que terminem até junho de 26. Portanto, na candidatura eles vão de certeza pedir para demonstrar celeridade. Eu não sei se eles vão inventar a pedir procedimentos, autoconsignação. Aí tem que Vocês ser já querem, nessa fase vocês, de a vossa conter obra a dura auto de quanto tempo? consignação. A vossa obra dura quanto tempo? Não sei, mas pelo menos um ano durará. Então, não é para aqui. É para um par. A sua obra é para um par. Tudo. Ok, obrigada então. Nada. Até já. Até já. Portanto, as obras terão de terminar em junho de 26. As do PRR. Mas também quando abrir nós damos novidades. Seja estejamos ou não estejamos de férias, já sabem. Portanto, daremos novidades. Joana Figueiredo, a formação que falou inicialmente, o curso de dirigente, sim, o curso de dirigente está aberto a trabalhadores, portanto, sim, podem participar. Temos alguns pais que falaram de apoios da Segurança Social diretos às famílias de pré-escolar. Existe algum apoio desse género? Não. O que existe é um apoio para crianças com deficiência, em que os pais podem pedir o subsídio, um subsídio específico. Olha, deixa-me ver aqui o nome. Ah, é um subsídio específico, mas não é para qualquer pai. Esta modalidade que a doutora Ana Célia está a referir é a ver se existirá uma espécie de creche feliz nos privados. A creche feliz são os pais que se candidatam, não somos nós, não é? As instituições. Portanto, poderiam estar a confundir aí os termos, mas neste momento não há nada. Também não resolve o problema da segurança social, que é abrir salas, não é? Abrir salas, disponibilizar novas vagas, não resolve o problema com a equiparação à creche feliz, no privado, porque não cria novos lugares, vai financiar os lugares que já existem, não é? Portanto, e os privados já tiveram a oportunidade de se candidatar para 208 euros e não quiseram, portanto, já deram o seu devido sinal ao Estado de que não estavam disponíveis por esse valor. Só mesmo nós é que estamos disponíveis por esse valor, não é? Pronto. Temos aqui uma pergunta. A Joana Viana. Pronto. Portanto, ela há de colocar aqui no chat. Não sei se alguém quer fazer alguma questão. Estão a sair algumas notícias hoje sobre pré-escolar, no qual o Estado, a CNIS, vem dizer que o Estado deu prioridade aos privados, obviamente, e aos privados permitiu até financiar não salas novas, mas número de lugares. E aí foi desigual, foi bastante desigual nesse sentido. Aqui estão-nos a obrigar a criar salas, mas se vocês tiverem um acordo, um acordo de 60 e que só têm 30, não é? Não nos permitiram aumentar, candidatar-se à revisão do acordo de cooperação. Pronto. As IPSS que não estão com pré-escolar a funcionar não se podem candidatar a este concurso. Nota que a funcionar significa ter um acordo de cooperação ativo. De qualquer das formas, basta entrar no link da submissão de candidaturas e ver se está lá identificado, que é este, e ver se está lá identificada a sua entidade. Portanto, então aí o link de submissão de candidaturas. Espera lá. Já permito partilhar. E posso verificar se está lá a entidade.
se não tem um acordo pré-escolar a funcionar, não vai conseguir se candidatar. Ok? Pronto, já consegui partilhar aí um documento no chat das salas por conselho, portanto. E se não tiverem nenhumas questões, dou por terminado este super webinar que acabou super rápido. Da parte da tarde mandamos então os documentos que vos falei e pronto. Qualquer dúvida estejam à vontade para falar connosco. Está bem? Sim? Não desejo boas férias. Boas férias. Ou podemos continuar Igualmente todos a ficar também. aqui a conversar? Boas férias. Obrigada. Boas férias. Bom dia. Adeus.